A estrutura do futebol brasileiro, como ela surgiu, né, que com os estaduais sendo as principais competições por muito tempo, ela criou vários grandes clubes. E quando a nacionalização veio, isso já no final dos anos 50, 1959 a gente tem a primeira edição da Taça Brasil, começam a surgir os clássicos interestaduais. Então a gente teve vários momentos em que um jogo foi o principal confronto entre grandes clubes de dois estados diferentes. Mas eu não tenho dúvida que o principal clássico interestadual do Brasil, e isso relativo principalmente à rivalidade, é o Atlético e Flamengo. A grande expectativa que existia era de que os dois clubes decidissem a Copa do Brasil de 2021. O Galo fez sua parte, passou pelo Fortaleza, o Flamengo caiu diante do Atlético do Paraná, então o Galo vai enfrentar o Furacão nessa decisão, mas de toda forma, neste sábado, eles se enfrentam no Maracanã numa partida muito importante pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. O Galo é líder disparado, o Flamengo precisa vencer de qualquer maneira para poder tentar brigar ainda por essa taça e é sem dúvida mais um capítulo dessa rivalidade. E ela começa, todo mundo acha que é na final de 1980, com aquele jogo 3-2 no Maracanã, José de Assis Aragão, não. Em 79, em abril, eles disputaram um amistoso no Maracanã pelas vítimas das enchentes no Sudeste. Os dois estados foram muito castigados pela chuva no verão de 1978, 79, né? E o que aconteceu? Foi armado um amistoso no Maracanã, com o Pelé reforçando o time do Flamengo, para poder arrecadar fundos, né, para poder socorrer essas vítimas das enchentes. O Atlético saiu na frente, o Flamengo virou, ganhou de 5-1 e no final da partida, empolgado pelos gritos de olé da torcida, colocou o time do Atlético na roda e aquilo não pegou bem. Era um amistoso beneficente, os jogadores do Atlético não entenderam bem aquele ato dos flamenguistas, a imprensa mineira também se revoltou bastante com aquele olé flamenguista e aí inicia a rivalidade. E uma prova disso é que em fevereiro de 80, o Galo tinha montado aquele grande time que seria vice-campeão brasileiro, com Éder, Chicão e Palinha vindo reforçar uma equipe que já era muito forte. Eles disputam um amistoso no Mineirão, isso em fevereiro de 1980. E são mais de 115 mil pagantes no Gigante da Pampulha num amistoso. Esse, inclusive, é o maior público pagante da história do Mineirão no jogo de apenas um clube da cidade, seja Atlético ou seja Cruzeiro. Aí, em 1980, eles fazem a decisão do Campeonato Brasileiro. O Galo vence por 1-0 aqui no Mineirão, gol do Reinaldo, perde por 3-2 no Maracanã, um jogo com muitas polêmicas de arbitragem, uma expulsão do Reinaldo num lance absurdo de impedimento marcado do Palinha, no momento em que o jogo estava 2-2, placar que já dava o título ao Atlético, e o Palinha ia sair na cara do Raul, dificilmente deixaria de fazer o 3-2, o assistente anota um impedimento absurdo, e aí muitas reclamações do Atlético, essa por exemplo, justíssima, em relação à atuação de arbitragem. De toda forma, Flamengo campeão brasileiro, Atlético vice, eles jogam a Libertadores de 1981. E aí essa rivalidade explode. Por quê? Eles terminam o grupo 3 empatados em pontos e precisam fazer um jogo de desempate. Essa partida é no Serra Dourada, em Goiânia, e termina aos 37 minutos do primeiro tempo com José Roberto Wright expulsando 5 jogadores do Atlético. Numa história que começa com uma expulsão desnecessária do Reinaldo também, uma entrada no Zico, mas um lance normal, principalmente perto do que já se tinha visto na partida até aquele momento, e a vaga no triangular semifinal. A Libertadores naquela época tinha um formato diferente, da fase de grupos já se passava direto para a semifinal, que era um triangular, né? Essa vaga fica com o Flamengo, que acaba sendo campeão da Libertadores, em cima do Cobreloa do Chile, e depois do Mundial de Clubes, em cima do Liverpool da Inglaterra. Aí a rivalidade já tinha explodido. Atlético e Flamengo eram rivais e no momento em que o Cruzeiro vivia baixa aqui em Minas Gerais, o Atlético dominava o Campeonato Mineiro, tanto que ele foi hexa de 1978 até 1983, foi se criando esse clima todo. No ano de 1987, eles se enfrentam 2 vezes em mata-matas do Campeonato Brasileiro. No início da temporada, no início do ano, ainda relativo ao Brasileirão de 86, eles fazem uma das oitavas de final. Eles empatam por 1-1 no Maracanã e o Galo vence no Mineirão com mais de 100 mil pagantes por 1-0, um gol de pênalti do Nelinho que foi um golaço nas quartas de final. No final do ano de 87, eles fizeram uma das semifinais da Copa União.
O Flamengo tirou a invencibilidade do Atlético no jogo de ida no Maracanã, venceu por 1-0 o gol do Bebeto. O Galo jogava a volta no Mineirão, precisando de uma vitória por 1 gol de diferença para ser finalista da Copa União, mas voltou a perder para o Flamengo por 3-2, o último gol flamenguista marcado exatamente pelo Renato Gaúcho, atual treinador do time carioca. Aí a rivalidade entre eles já tinha explodido. O grande momento vivido pelo Galo nessa rivalidade foi a semifinal da Copa do Brasil de 2014, perdeu a ida no Maracanã por 2-0, venceu a volta no Mineirão por 4-1, num dia em que, se vencesse por 3-1, não teria pênalti, o gol fora de casa era critério de desempate, o Luan fez o 4º gol já no final da partida e o Galo caminhou para a conquista do título daquela Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Agora, a gente teria essa possibilidade de uma final entre eles, uma outra final nacional na Copa do Brasil, não aconteceu. De toda forma, a briga do título do Campeonato Brasileiro de 2021 é entre Atlético, que é líder absoluto e isolado, e Flamengo. E neste sábado no Maracanã, até um empate deixa o Galo ainda mais próximo dessa taça, num jogo que com certeza vai integrar o capítulo especial da rivalidade do futebol brasileiro vivida entre atleticanos e flamenguistas.